Bem-vindo a mais um episódio do podcast da 3R4 Seguros. Então, lembrando, a gente traz aqui empreendedores, executivos, empresas que enfrentam desafios do dia a dia, da média e pequena empresa, e que são muitos, são diversos, né? E aqui a gente tem uma conversa franca, descontraída, um bate-papo, porque aí a gente entende o desafio pela raiz ali, vindo do empreendedor, do executivo. E com isso a gente consegue ter mais repertório, tem subsídio para, inclusive, fazer melhores produtos para atender esse público. E hoje eu tenho um convidado muito especial, porque conheço há alguns anos, o Alexandre Bulgarelli. O Alexandre tem uma empresa de cobrança super relevante no Brasil. E faz tempo que eu conheci ele, eu lembro dele menor até, e a gente vai contar umas coisas bacanas aqui, né? Mas eu não vou ficar falando sobre ele, vou pedir para que ele se apresente. Então, Ale, obrigado por aceitar nosso convite, de estar aqui com a gente, e espero que seja um episódio legal aqui para a gente. Eu que agradeço, Igor. Bom, eu sou o Alexandre Bulgarelli e era proprietário da GRB, agora sou o atual CEO da companhia. Ela foi vendida recentemente para o grupo da Clash, da Mutante. E, cara, é uma satisfação participar aqui do podcast com vocês. Pô, que bacana. Olha, aqui a gente bate um papo mesmo para saber, conhecer um pouco sobre você, porque a gente acredita bastante que as empresas também são do tamanho e do jeito dos seus empreendedores, né? E aí eu sei quanto você também compra riscos e faz acontecer, e eu acho que você vai trazer bastante insumo aqui pra gente. E aí eu queria te ouvir, assim, quem que é o Ale? O que você faz? Para quem você faz? Conta um pouco pra gente aí. Igor, a gente se conhece há bastante tempo, né? E nós nunca conversamos sobre o detalhe do detalhe. Cara, o Alexandre pode ser uma pessoa muito simples. Eu trabalho com isso desde que eu me entendo por gente. Meu pai tinha uma empresa de cobrança que trabalhava com outro tipo de papel, enfim, outros portfólios. E nós acabamos configurando em um segundo momento, uma outra empresa, tá, que foi voltada mais para bancos e financeiras. Eu era um garoto, para ser bem sincero. Quando a empresa começou, eu tinha 15 para 16 anos, então eu fui passando por todas as áreas, os departamentos da empresa, fui aprendendo detalhe a detalhe. E o meu pai, cara, ele era advogado, era perito judicial, contábil, e ele, cara, não dava muita atenção para a empresa do jeito que ela precisava. Eu acabei assumindo o negócio e essa primeira companhia, ela acabou sendo vendida em 2010 por mim, enfim, para alguns investidores de Curitiba. Legal, e é a empresa de cobrança massificada que a gente chama, né? Que para quem não conhece, o pessoal contrata no banco lá, dá exemplo aqui, no Santander, no Safra, no Bradesco, no Itaú, você tem o teu contrato de cartão de crédito, aí você tem um cheque especial, por exemplo, um parcelado, tudo isso é que a gente chama de massificado, né? Então são contas de pessoas físicas que tem lá um contrato de 5 mil, 10 mil reais, enfim, eventualmente está passando por uma dificuldade, deixou de pagar ali, e aí tem a cobrança, né, do banco lá, tem os lembretes, né, não reconciliei teu pagamento aqui, Exatamente. Como é que fica e tal. E aí, isso ao longo do tempo, o banco também entrega para terceiros, né, para fazer essa cobrança, não é isso? É exatamente isso. Cara, na verdade, os bancos, eles têm uma primeira faixa de rolagem que a gente chama, são as carteiras mais recentes, que eles normalmente tratam com o teleatendimento ali, que a gente chama, tá? E depois, esses papéis, eles vão para as assessorias de recuperação de crédito, que fazem todo um trabalho massivo de cobrança, daí com pessoas, com telefone, com ações, e as ações entram. Hoje ainda tem SMS, WhatsApp. Na minha época tinha carta, cara.
Na verdade, nós ligávamos por telefone e o discador automático ainda vinha sendo implementado. Então, para você ter ideia, no começo da minha carreira, eu acho que eu fui um dos primeiros caras que coloquei estagiário, cara, para fazer ligações de contato, um primeiro contato com o cliente e, de fato, perguntar se era o próprio cliente do banco, o devedor. Eu confirmava o cadastro e daí eu transferia essa ligação para o negociador, de fato, para ele fazer a negociação e tudo mais. Então, eu tinha um discador automático Manual. manual. Exatamente. Cara, que fantástico. Você tá me falando um negócio que eu não sei se. Talvez você até conheça. Tem um livro chamado Receita Previsível, onde Aaron Ross, eu acho que é o nome dele, se eu não me engano. E aí ele coloca o conceito a primeira vez do tal do SDR, né? Que é o Sales Development Representative, que é o representante de vendas, que no fundo era esse filtro. Então, assim, você tem lá uma necessidade de assim, pô, você está falando com 100 pessoas, mas não são 100 pessoas que vão comprar. No teu caso, não eram 100 pessoas que você ia conseguir negociação. Exato. Aí você fala, mas como é que no meio das 100 eu vou saber com qual falar? Bom, vamos colocar esse cara aí, então o livro diz isso, né? Ele coloca esse SDR para fazer uma qualificação. Alô, Alexandre? Tá bom, vamos dizer que seja para crédito imobiliário e tal. Fala assim, como é que você tá? Você fala, acabei de comprar uma casa. Bom, possivelmente você não vai ser um cliente para crédito imobiliário. Ou acabei de me casar. Tô aqui, tô olhando as possibilidades, tal. Pô, então esse é um cliente que eu quero conversar. E aí passa isso pro closer, né? Então você estava fazendo um negócio, cara, que me lembrou que no fundo tinha um cara lá nos Estados Unidos fazendo na Salesforce lá, mas você já estava fazendo aqui porque a necessidade pedia, né? Exatamente. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo dado. Eu acho que a informação, cara, é tudo para qualquer negócio, de fato, ele deslanchar ele para frente. E no início foi exatamente isso. Eu olhava o dado e falava, como é que eu vou manipular isso aqui para ter um resultado diferente e superior ao do mercado? E aí vinham as ideias. Então, de fato, poxa, o ticket médio, eu tentava, naquele corte de clientes que eu tinha, que o ticket médio era baixo, foi assim que a gente começou, cobrando aquele cartão com ticket médio de 200, 300 reais. Então, eu fazia um corte com o ticket médio, pela praça, cara, a região, do melhor pagador, o pior pagador. Eu fazia um score da minha base e selecionava com o negociador, de pesquisa, com o meu localizador, que eu chamava ali. E daí eu transferia pro atendente, de fato, que era o cobrador na época, para ele fechar o negócio. E daí as coisas foram mudando. Com o passar do tempo, de fato, nós começamos a manipular o dado, de fato, fazer uma escoragem no banco de dados. Cara, quando eu comecei a fazer escoragem no banco de dados, muitos concorrentes, cara, que hoje são meus amigos, me chamaram de maluco. Falaram, cara, mas como assim? Tem uma parte da carteira que você não cobra. E eu falava, cara, não é que eu não cobro, eu trato com ações massivas. Então, é aquele negócio. Eu sempre tentei descobrir maneiras inteligentes de chegar no cliente mais rápido, com um custo menor, para de fato trazer o resultado pro meu cliente e ter um resultado bom também para minha companhia. Porque você tem um desafio que, na verdade, geralmente os contratos, né, de cobrança nesse estágio são de sucesso, né? Então você coloca teu investimento, treinamento, esforço Exatamente. dentro de um cenário ainda imprevisível, né? Quer dizer, você tem alguma previsibilidade quando você começa a fazer esse tipo de escoragem, né? Você fala, opa, tem um grupo aqui que faz sentido, né? É isso aí, que de repente paga melhor. Cara, não tem jeito. Na verdade, esse planejamento, ele se inicia com base na localização e daí isso daí vai sendo refinado com o tempo. E não tem também muito segredo, né, cara? Daí entra aí um bom negociador na ponta com uma boa campanha, levando em consideração que a maior parte dos clientes, eles e bancos principalmente, que é o meu foco maior, cara, tem uma tabela de comissionamento que de repente muda. Então, se tem uma política com descontos que ela tá maior hoje, amanhã ela pode cair um pouco, e o comissionamento para as assessorias para a gente também, ele às vezes é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, é variável. Então a gente tem que fazer essa conta e
Cara, e precificar o negócio, né? E arriscar. Eu costumo falar que é isso, é um risco. Não, e são várias variáveis, né, que você precisa olhar, porque você estava falando de descoragem, e aí você tem ferramentas que você consegue. Não quero simplificar aqui o trabalho, mas em algumas coisas você um clique consegue, mas assim, pessoas principalmente, você não consegue com um clique, né? Você precisa fazer treinamento, acompanhamento, tem pessoal que se motiva com desafio, tem gente que é derrubada por causa do desafio, então você tem esse outro elemento aqui que ele você está com outras variáveis que você precisa tratar, né? E aí eu imagino que uma empresa menor você consegue ter um controle, não controle, mas assim, você tem um acompanhamento mais fácil, Exato. mas à medida que você vai crescendo, como é que você multiplica isso? Igor, eu vou falar para você que, como eu vinha falando no início, acho que são 2 momentos na minha carreira. No meu primeiro negócio, que foi vendido, então ali eram pessoas, puramente pessoas. E ali, o perfil do negociador, enfim, aquela geração era uma geração diferente, onde você conseguia motivar com um comissionamento legal, com um salário diferente. Cara, eu peguei uma época que tinham cooperativas, então muitos concorrentes contratavam negociadores por uma cooperativa, cara. Olha para isso. Então o colaborador ele não tinha vínculo empregatício com a empresa. Então eu já fui por uma outra linha. Eu tinha os negociadores registrados, cara, eu pagava todo o comissionamento, as premiações por dentro da folha. Então eu conseguia trazer as pessoas para participar do projeto de uma maneira bem saudável, bem legal. Daí, em um segundo momento, foi onde eu fundei a GRB, tá? Em 2012, eu já me deparei com outro cenário. Então, a GRB foi uma empresa que ela nasceu olhando, vislumbrando de fato, tá? Tecnologia, inovação. Então, ela já foi preparada para olhar para o futuro e menos pessoas. Então, assim, poxa, é uma companhia que chegou no auge dela ali a ter 4 mil colaboradores. Cara, Nossa, 4 mil colaboradores. 4 mil colaboradores. É uma cidade do interior. É uma cidade no interior. Cara, ela, de repente, se eu não tivesse tanta tecnologia embarcada no negócio, tantas ações massivas e inteligência para gerir o negócio e entregar o resultado, cara, eu teria que ter 2, 3 vezes mais pessoas. E aí o negócio fica impagável, porque de fato é o que a gente está falando. Muitos dos clientes, eles pagam por uma comissão variável. Uhum. Então, de repente, esse número, essa conta não fecha no final. Sim. Sim. No nosso mercado aqui também de seguros, ele é um mercado que geralmente o pagamento é feito por comissionamento também. Então a gente precisa estudar bastante quais são os produtos que você tem no seu portfólio e que você entrega bem também, né? Então, por exemplo, tem produtos que pagam muito, mas que a gente não acredita e fala, não, aqui não é o caminho, até porque, pô, você tem que fazer um negócio sustentável a longo prazo. Longevidade, né? Longevidade, exato. Pô, você não tá há 10, 15 anos com os mesmos clientes, se você tivesse só olhado para o custo e segurado e colocado cooperado, que vai falar num linguajar que não é o do banco, exato, por exemplo. Então, assim, você tem ali um limiar importante e que legal te ouvir, porque, no fundo, você vai chegando a alguma linha que quem está fazendo dessa forma vai saindo, né? Talvez ele vença em 1, 2 meses ali, mas não é sustentável. E aí, isso é legal, porque eu acho que nas empresas menores, principalmente, sempre tem essa questão, né? O quanto que eu vou... Porque é o seu investimento, né? É você, a pessoa física que está muito conectada naquilo, né? E aí você fala, pô, que nível que eu vou investir? Pô, investir em pessoas é importante mesmo, né? Você colocar salários adequados, bons benefícios, pô, te mantém um time mais coeso para você vencer a longo prazo, né? Exatamente, cara. Na verdade, até a situação do país, né? A gente vê que não está nada fácil, as coisas estão muito caras, a inflação está aí para mostrar isso daí. Então, o que a gente vem acreditando em todo esse caminhar aí é isso, cara, investimento em pessoas. E daí eu não estou só falando em dinheiro, de fato, dinheiro, são benefícios, a pessoa se fazer e se sentir importante, se sentir parte.
eu costumo falar, poxa, a pessoa que já sentou na PA, né, no ponto de atendimento ali, olhou para o lado e viu 50 pessoas de um lado, depois do outro lado mais 50 colegas de trabalho do outro lado. Fala assim, pô, como é que eu saio dessa cadeira e viro um supervisor? Então, a ideia da companhia sempre foi dar esse tipo de previsibilidade para o negociador. Então, pô, nós fazemos aí os programas internos de seleção com os colaboradores, cara, visando já para o camarada avisar onde ele pode chegar. Então, pô, eu quero ser um coordenador, então eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que, de fato, ter algumas qualidades e alguns entendimentos sobre alguns sistemas, enfim, algumas formas de trabalhar diferente e sempre visando em pessoas. E entendendo que o trabalho de planejamento que vem do lado, ele não vem para tirar espaço, na verdade, ele vem para somatizar e entregar o resultado no final, né? A verdade é essa. Sim, sim. E eu lembro, agora você está comentando um negócio que no tempo que eu estava na Brookfield Corporações, foi onde eu fui montar lá uma parte de cobrança e parte a gente ia fazer externo, né? E aí, um dos questionários que, pô, eu montei lá junto com o time, que era o seguinte, um dos questionários era infraestrutura, né? Tempo de cobrança e tal, para ter uma mínima qualificação. Mas aí tinha alguns pontos importantes, por exemplo, falava, você tem um programa de treinamento divulgado, tal? Você tem um programa me foge a palavra, mas de carreira. Você tem um programa divulgado de carreira. As pessoas conhecem e tal. E aí o pessoal às vezes mandava, pô, tá na intranet lá. Então, assim, que era a preocupação de, pô, eu não queria também que o meu prestador de serviço fosse um cara que troca, a cada 3 meses troca a gente, porque você nunca consegue chegar na maturidade do negócio. Óbvio que sempre vai ter essa questão de saída de algumas pessoas e tal, é natural do negócio, ainda mais um negócio muito grande, né? Sempre tem, mas se você consegue minimizar aquilo através de um programa divulgado, com regras, e tá todo mundo olhando para isso, meritocracia, é muito legal, porque aí você sabe que os melhores vão estar naquela empresa. Né? Ao longo do tempo, os melhores continuam lá e crescem lá, e aí aquilo como organismo, empresa como organismo como um todo, cresce também, né? Exatamente, cara. Esse é um cuidado que a gente sempre teve. Todas as aferições que são feitas dentro da empresa, cara, tudo é muito aclarado. Então, todas as pessoas que participam de um processo seletivo, elas sabem o porquê elas não passaram de repente. Poxa, ó, seu ponto negativo foi esse. Então, todo mundo recebe um feedback, positivo ou negativo. E eu vou te falar mais, cara. Quando o negativo poxa, a pessoa não está preparada para aquele cargo. Então, nós fazemos um trabalho interno para preparar aquela pessoa, de fato, se ela tem intenção, para chegar e para galgar e para chegar naquela cadeira. De repente é uma faculdade, então a gente entra com benefício e ajuda a pagar aquela faculdade. Enfim, então acho que o segredo, de fato, o nome disso é comunicação, cara. E é algo que eu me preocupo demais. Assim, quem me conhece de perto no dia a dia sabe que eu acredito em processos estruturados. Então, para tudo, cara, desde a comunicação até o processo final, cara, de fato, na recuperação de crédito. Sim, eu acho que é um ponto. Na verdade, a recuperação é consequência, né? Você poderia, de repente, ter um outro tipo de negócio, por exemplo, que a gente até fez um parâmetro com vendas, né? Que acaba sendo processo também, né? Você primeiro faz um discovery ali, Exatamente. vai entendendo o que precisa, até uma solução final e o pós-venda. Se você olhar, você está fazendo isso, né? Você está fazendo. Você entende a tua base, você tem a comunicação. Esse processo precisa andar de uma forma bem coesa ali para você ter e o resultado final ele acaba sendo consequência dessas etapas aí, né? Exatamente, cara. Exatamente isso. E agora a gente vem em um novo momento que a GRB ela vem passando por um processo de digitalização, cara. Então a gente chama, eu falo que é um processo transformador. E eu me sinto honrado de fazer parte de todo esse projeto. Porque, pô, nós não desacreditamos de pessoas, pelo contrário, mas nós queremos ficar com os melhores, né, dentro da nossa empresa. E daí, em paralelo, vem a inteligência em toda a parte de planejamento estratégico, enfim, e toda a condução
do trabalho de cobrança, de recuperar, o como chegar lá, e entra a inteligência artificial, de fato, que nós estamos aplicando no negócio. E isso, com certeza, com toda certeza, vai somatizar o resultado aí, vai fazer com que o negócio prospere ainda mais. Então, eu tava vendo alguns números, até antes da gente, a gente começar, falamos um pouco disso, se eu tiver errado, você me corrige aqui, mas alguns dados dizem o seguinte, 80% das famílias brasileiras convivem com algum tipo de dívida ativa, né? Exatamente. E aí, em questão de inadimplentes, a gente tem 75 milhões de pessoas inadimplentes. Cara, 75 milhões é quase a metade do país, né? Metade do país é 110 isso aí, milhões, cara. Tem muito país aí que não tem tanta gente. Que não tem isso aí. tanta gente. E aí, Isso aí. Cara, eu fico pensando, poxa, vamos lá, você não pode... Porque eu acho que tinha muito antigamente a questão... Quando eu comecei a trabalhar em banco em 2001, 2002, eu tinha umas listas lá restritivas, né? Ou seja, a pessoa não pagou, ficava naquela lista restritiva para sempre. Né? Então, pelo menos dentro daquele banco lá não conseguia mais nada. Já não dá... Primeiro por uma questão até humana e tal, né? Você tem vários aspectos, mas outro que me chama atenção você tem 75 milhões de pessoas. Se você não der crédito ou não conseguir recuperar exatamente o crédito desse cliente, você não vai ter para quem vender. Você não vai ter para quem vender. Exatamente. É isso aí mesmo, cara. Então, assim, cara, que desafio é esse? Porque você tá no meio disso, né? Você tá formando isso também, né? Igor, é assim, cara. Na verdade, a cabeça do mercado, toda aquela ideologia de, poxa, a pessoa, né, o cliente, ele é devedor e não volta mais a comprar. Isso daí tá mudando e o movimento é bem forte. Tá? Hoje, a nossa ideia é reabilitar o cliente, certo? Para ele voltar ao mercado e voltar a comprar de mim. É fácil assim. Então, o que acontece com os bancos hoje, com as financeiras, enfim, que detém de fato a maior parte dos clientes devedores. Cara, nós conseguimos identificar que, em média, dentro da GRB, cara, cada cliente devedor, ele tem dívida em 3 clientes concorrentes, em 3 bancos diferentes ali dentro. Então, a gente faz esse cruzamento. E eu digo mais, nas famílias, cara, em média, tá numa família de 4, 5 pessoas, 3 delas, de fato, são pessoas que têm problema com dívidas no nosso país. Então, a ideia hoje é, de fato, encontrar campanhas com descontos e com condições que façam sentido e que deem condições para os clientes pagarem esses débitos, tá? E se reabilitarem. E, cara, olhar o comportamento e a jornada do cliente, de fato, do início ao fim. É o cliente ser bem tratado, porque eu costumo falar que ninguém deve porque quer, né? Então, às vezes, poxa, ele tem um problema, a pessoa está desempregada, ela precisa comprar remédio para dentro de casa para um filho, para uma mãe idosa, enfim, todo mundo tem problema. Então, o maior desafio hoje é entender a situação do cliente que hoje está devedor, porque hoje ele está, dar a condição certa para ele conseguir fazer o pagamento e voltar a ser cliente do nosso parceiro aí, do banco, enfim. Esse que é o maior desafio que a gente encontra hoje. E, cara, e vendendo certo, viu? Que eu vou falar que as coisas elas não estão fáceis, mas tem muitos clientes que, de fato, eles vêm procurando se reabilitar, fazer o pagamento das dívidas, enfim. E voltar ao mercado, cara, para voltar a consumir e a economia girar. Sim, porque, né, assim, pô, a gente às vezes tem uma visão daquele devedor, não paga ninguém e tal. Esse é a exceção, né? E se ele já é assim há muito tempo, ele nem estaria na tua carteira porque ele já não tem crédito mesmo, né? Então, esses são condição de inadimplência, não que ele é inadimplente, né? Ele está inadimplente, é bem diferente, né? O estar inadimplente, você tem uma história por trás, você tem um entendimento e tal. E eu imagino que a quantidade de histórico que você tem de produção disso, para que isso, de certa forma, seja um feedback também para financeiras, para outras empresas que vão olhar para aquilo e, de repente, achar ali um perfil, um comportamento que fala, pô, esse cara é muito reabilitável, né? E aí vai te dar condições, talvez, diferentes de negociação com esse cara. Eu acho que esse é um futuro
com toda a tecnologia que a gente vê, eu acho que não deve estar muito longe disso, né? Por exemplo, com AI, com base de dados, acho que a produção tua é muito grande, né? Dessas histórias, vamos dizer assim. Cara, mas tem muita história. Para você ter ideia, é, hoje o nosso detalhe, o detalhe da operação, ele chega de fato numa riqueza tão grande que, por exemplo, ó, um dos produtos que a gente trabalha ali é veículos, tá? Então, pô, o cliente ele tem um veículo, não pagou a parcela e o banco ele vai reaver o bem. Cara, tem cliente que fala pra gente assim, poxa, mas eu uso o carro unicamente para levar a minha esposa para fazer tratamento de quimioterapia. Ela tem câncer e está em um estado terminal. Pô, preciso fazer o tratamento. Depois disso, eu faço a devolução do carro amigavelmente. Eu perdi o meu emprego porque a minha esposa está doente e só tem eu que posso cuidar. Então, em um caso desse, a gente leva para o banco como exceção, cara. Os bancos eles estão tratando isso também como exceção. Eles olham de uma maneira diferente. E a inteligência artificial também, cara, porque a máquina hoje nada mais ela tem inteligência artificial, mas nada mais é que uma máquina. Então, ela é programada para ir por um argumento que ele tem algumas arestas que a gente vai aparando ali. Enfim, então, quando vem uma notícia dessa, que, poxa, é de se parar e falar assim, pô, o cliente, ele não precisa perder o carro agora, nesse momento, né? De fato, nós temos que ajudar a fazer o nosso trabalho aqui de responsabilidade social. Nós tratamos o cliente de uma maneira diferente, inclusive a GRB, enquanto empresa e tendo responsabilidades paralelas, também tem um tratamento diferente e tenta apoiar o cliente quando ele precisa, cara. É isso, pô, não sabia disso. Para mim, essa é novidade de que existe essa abertura. Porque, enfim, foi um tempo de cobrança e eram raras as condições ali de abertura. Era muito mais. Até porque a gente também não tinha muito essa informação, ou talvez não chegava há uns 15 anos atrás, né? É, É, com a internet, cara, as coisas elas foram mudando bastante. Então, para você ter ideia, hoje eu tenho algumas áreas internas que respondem diretamente a mim, tá? uhum. Então, uma delas, ela faz uma checagem. Então, dependendo da situação, do que acontece com o cliente, eu faço uma checagem e a gente valida a veracidade do fato que a gente ficou Que foi sabendo. que trouxe, né? Exatamente. Então, pô, por rede social, enfim, por N situações. E quando isso é confirmado, a empresa pode fazer algo para ajudar o cliente, a gente faz, cara. Que legal, cara. Porque também é um cliente que está falando, né? Que é encontrável. Acho que grande parte também eu lembro dos grandes desafios, deve ser até hoje, é encontrar a pessoa para conversar, para saber, ó, É isso cara, eu aí. tô aqui com uma proposta, você vai querer me ouvir? Não, às Cara, vezes você nem consegue chegar a esse ponto, né? eu falo que 50% do negócio é localizar. Os outros 50% é ter uma boa argumentação, uma boa ferramenta, enfim, uma boa condição de pagamento para o cliente. E é isso aí mesmo. A maior dificuldade de hoje do mercado é localizar. O que hoje a GRB tem, cara? Hoje nós temos um big data enorme. Hoje eu tenho 90 milhões de telefones positivos. A gente chama de telefone Uhum. hot internamente, tá? Então, são clientes que, de fato, eles passaram dentro do nosso banco de dados. São clientes que são ou foram inadimplentes. Eu tenho um alô com um melhor canal de contato. Então, hoje, nos dias de hoje, pode ser por telefone, por e-mail, por É, WhatsApp, enfim, por N canais, tá? Cara, com o melhor horário e a melhor situação de contato do cliente. Nós levamos tudo isso em regra para localizar o cliente e não incomodar. Porque antes também tinha aquele negócio, né? Putz, 50 milhões de ligações para o cliente toda hora, enquanto não atende, não desliga. Hoje não. Hoje eu ligo para o cliente no melhor canal, no melhor horário, tá? E com o negociador que mais se enquadra naquele portfólio. Tá? Porque daí vem de encontro o lance da tecnologia, cara. Nós estamos colocando tecnologia na empresa. E realmente tecnologia de ponta, muita coisa. Mas, principalmente no mercado brasileiro, cara, assim, o cliente, cara, o devedor final, ele sente falta daquele calor. É isso que a gente observa. Então, ele quer falar com o humano. Às vezes, por mais humanizada que seja a ferramenta,
Tem muita gente que ainda quer ouvir aquela pessoa falar um bom dia, uma boa tarde, de uma maneira, de fato, humana, cara. É, a gente fala isso lá na empresa também, né? A gente tem um canal de atendimento direto ao beneficiário, né? Então, nossos clientes, que são clientes nossos, os beneficiários, que são geralmente os funcionários, eles têm um canal direto para falar com a gente quando tem alguma situação que sai do controle. Então, por exemplo, sei lá, um exame que não foi autorizado, uma internação. Então, a gente consegue fazer algumas intervenções. E em algum momento passou pela escolha nossa, dizer, a gente vai automatizar isso ou a gente vai deixar isso humanizado? Então, o que a gente chegou à conclusão é, em situações onde tem uma parte emocional muito presente, você precisa ter esse encontro humano até para apaziguar e ouvir, e São tentar vidas, né, entender, cara? são vidas, é. É isso. E aí eu entendo que momentos como o de saúde, como financeiro, são momentos que geram um estresse grande naquela pessoa. E se você começar, tecle 1, se quiser isso, tecle 2, o cara já começa a ficar bravo. E o nível de estresse, quando você for falar com ele, que ele pôs a opção 9, falar com o Alê, É isso aí, aí o cara. cara já vem com É isso todos os daí. cachorros. Então, e a gente falou, pô, vamos colocar AI, processo, tá, onde eles devem aparecer. Então, processos comuns assim, uma inclusão, exclusão, automatização, Automatização. onde você não tem esse componente. Agora, se a pessoa está dentro de uma situação de estresse, por exemplo, olha, o médico acabou de falar que teve uma negativa do plano para a cirurgia que ele precisa. O que ele está pensando? Na família dele, nos filhos, na esposa, No amanhã, no que né, vai no cara? amanhã. Então, assim, tudo que acontece na vida dele vai estar circundado com essa situação específica. É Se eu isso. não tiver um telefone que eu tenha contato direto com ele, e eu der mais uma opção, tecle 1, tecle 2, isso não vai dar certo. Então, por isso que a gente optou por fazer um programa nesse canal, né? O canal Me Ajuda, humano mesmo. E aí, pô, a gente vai acompanhando o volume, obviamente, né? Para ir colocando mais pessoas se precisa, mas isso a gente não abriu mão. Então, eu acho que é um ponto muito próximo que a gente tem da questão do cara estar num estresse. É. Putz, cara, e a gente tem que entender que é isso. Mas, pô, Igor, ele não precisaria estar estressado, mas isso já foi. É assim, ele já está. Você é tem que isso. entender essa posição e tratar isso, né? Igor, eu vou te contar uma coisa, cara. Hoje os nossos robôs, os nossos bots, de fato, eles são, cara, tão humanizados que eu tenho milhões de clientes que, cara, eles nem entendem, eles nem se ligam que eles estão falando com a máquina. Porque Uhum. hoje não tem mais esse negócio de tecla 1, 2, 3. Hoje é, Conversa. é conversa, exatamente. E aonde o cliente me permite chegar, eu vou chegar. Então, poxa, tem alguns termos que, pô, falar gíria. Se o cliente permitir, eu coloco gíria no robô. Ele vai falar como se fosse um brother, cara, um Uhum. amigo. E tudo bem. Aí tem aquela pessoa que, de verdade, ele entende que é um robô, até porque eu me identifico como um negociador virtual, enfim. Tá? Então, ele entende, ele quer falar com um humano. Mas, cara, é isso aí que você tá me dizendo mesmo. São vidas, cara. As pessoas, às vezes, elas estão no momento que tá estressado, pô, eu tenho dívida, eu tô desempregado, eu preciso pagar, eu não sei como. Putz, eu ainda tenho aqui que comprar remédio, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Então, são N fatores que vão levando o camarada até o topo. Daí, para isso, eu tenho uma área de qualidade, olha só, que também tem uma ferramenta que chama Analyzer, que nós desenvolvemos dentro de casa, que tem a inteligência a artificial de fato. Então, eu consigo identificar o timbre de voz, o como que o cliente está falando, o como o meu negociador, no caso, está falando com o cliente, e gerar um feedback desse negócio inteiro, um relatório de tudo, para mostrar para o cliente assim, ó, cara, 70% dos seus casos, os seus clientes estão assim, assim, assado com essa situação. Os outros 30 é dessa maneira que a gente conduz assim, com tudo gravado e acompanhado. E eu ainda gero um relatório de feedback para o negociador da outra ponta. Sim, Para ele falar, importantíssimo. pô, eu fui bem na negociação, não fui, me perdi aqui, me perdi ali. Mas, cara, tudo pensando no quê? Na jornada do cliente. Cara, sempre na jornada do cliente. Que é isso. O que a GRB entende, que hoje, por mais que eu tenha tecnologia de um lado, do outro lado da linha tem pessoas. E onde tem pessoas, tem um problema, tem uma história. Cada um tem uma história atrás do olhar, cara. É isso daí. E daí a gente tenta tirar
a esse momento negativo, cara, porque ninguém gosta de receber uma ligação de cobrança, a verdade é essa, né? Sim, lógico. É isso, e nós somos chato pra caramba. Sabe que uma vez eu tava com a minha esposa num restaurante, almoçando numa sexta-feira, final de tarde. Eu tive uma reunião, combinei com ela, encontrei com ela no restaurante, tô almoçando, eu recebo uma ligação, cara, de um cliente meu, por sinal, atendi, mas, enfim, vi o número, vi de onde que era o número da GRB. Atendi o telefone, alô, pois não? Pô, cara, acontece o seguinte, você tem um cartão de crédito e o seu seguro não foi debitado. Cara, foi um problema que eu tive no banco. A minha esposa tirou uma foto minha, publicou no Instagram para tirar um barato, prova do seu próprio veneno, né? Porque eu fui cobrado por mim mesmo. Ah! E, cara, e o negociador, ele foi tão bem, ele foi tão carismático comigo, que eu perguntei para ele. Por um momento eu tirei um baratinho e falei, cara, você sabe com quem que você tá falando? Olha aí o meu nome. Daí ele falou, pô, seu Alexandre, me desculpa. E eu falei, não, cara, não me desculpa, deixa eu falar com o seu supervisor. Tá tudo certo. Esse negociador hoje, cara, ele é um coordenador da própria carteira. Eu elogiei, falei, cara, ele fez o trabalho dele rigorosamente, putz, certo. Então, é isso, entendeu? Cara, ninguém gosta de ser cobrado. Nós temos que fazer as coisas no tempo certo, na hora certa. E, pô, e até no meu caso foi um problema cara, um problema bancário. Pô, não tive um débito no cartão porque, de fato, eu tive uma alteração ali no banco. Mas, cara... E quantos são assim, né? Quantos são assim? Normalmente o camarada ele não tem dinheiro. E é isso, eu tava num momento de lazer onde eu fui cobrado e acabei atendendo, mas o negociador, cara, ele teve um fino trato, eu costumo dizer isso aí, cara, ele me tratou tão bem que eu falei, cara, não é possível, de verdade, eu tentei falar que eu não ia pagar, eu tentei argumentar, porque daí você entra naquele embaixo, né, vamos ver se ele sai da linha, mas não. Então, daí a gente vê que todo o trabalho da qualidade, da monitoria, cara, toda aquela reciclagem, aquele acompanhamento com o negociador, vale a pena. Então, aí eu te falo, isso daí não é custo, né? É investimento. É investimento. E aí você vê o resultado da cultura mesmo, que você tá. Porque podia ter caído para qualquer um, né? Daqueles lá, né? Exatamente. Não é que eles foi especificamente porque o seu Alexandre chegou, sou eu que vou ligar. É isso Não, aí. ele chegou aleatório lá e caiu O uma ligação. discador jogou na máquina e foi. Foi isso aí mesmo. Muito legal. Teve aqui o Rodrigo Batista, da Distra.com. Ele é um fundador do mercado Bitcoin. Eu conheço também há muito tempo. E na empresa dele ele fala o seguinte: que todos os executivos, inclusive, passam um dia por mês atendendo o cliente final. Então, assim, ele tem lá o software de atendimento, né? E aí ele coloca lá, ó, Alexandre, só terça-feira você vai atender cliente. Ah, não, mas eu sou o CFO, cara. So sorry, que você é o CFO. É isso aí. Você vai atender cliente, você vai ver o que ele precisa, você vai atrás da... Porque nesse momento é que você consegue também buscar informações de como que o teu coração tá pulsando lá, né? Você está medindo, né, a pulsação de falar, pô, num desses casos você poderia, por exemplo, ter identificado, foi tudo muito bem, você poderia ter identificado que não tinha uma informação lá necessária para fazer acontecer o teu débito. Vou chutar aqui, sei lá, tinha R$20, era o seguro, você pergunta para ele quanto quer, ele fala, não sei, só sei que tem o débito. Eu falo, opa, peraí, por que não tem essa informação? Exatamente. E aí, óbvio, né, quando você tem os executivos dentro do processo, as coisas giram mais rápido, porque você viveu aquilo lá. Fala, não, vamos consertar assim, porque isso é um problema. Ele só não aponta, Igor, essa é a verdade. Ele entende o que acontece. No meu caso, cara, eu tenho assim, mais de 50 portfólios dentro da empresa. E cada carteira, ela tem uma particularidade e ela é tratada de uma maneira diferente. Então, eu costumo dizer que eu não tenho prateleira, né, cara? Pô, não tenho produto de prateleira. Cara, de fato, a GRB ela foi criada para ser uma grande boutique. Cara, eu só não esperava que ela fosse tão grande assim. Mas a ideia era, de fato, ter uma boutique, cara, para estudar a particularidade de cada cliente e tratar os clientes de uma maneira diferente. E assim ela vem acontecendo. É claro que falhas existem em todos os lugares, mas se a pessoa ela não senta na linha, não escuta um cliente, eu concordo, cara, ela não vai saber o que acontece na última linha ali. Poxa, mas por que o índice de quebra de acordo é tão alto? Mas o que você acha? Ela só vai criticar. E, na verdade, não é bem isso. Às vezes tem alguma coisa que não está bem amarrada no final e
e o processo está se perdendo ali, entendeu? É um exemplo. Quebra sempre na terceira parcela. Pô, o que tá acontecendo? Aí vai ver, a gráfica não imprimiu aquela terceira parcela. É isso Né? daí, cara. É que não é mais gráfica, né? É um sistema, mas vamos supor que o sistema lá tem uma pane lá. Ele pula da segunda para a quarta parcela por qualquer motivo que. E o sistema, quando ele erra para todo mundo, né? Ou ele acerta tudo, ou ele erra para todo mundo. Ele não faz inscrição, né? Exato. E aí, às vezes, passou por isso. E assim, às vezes, no telefone você consegue entender isso. No telefone que eu digo, né? Conversando com seus clientes, você consegue entender isso. É isso, cara. Eu vou te falar que eu tenho carteiras que nós identificamos que tem quebra de acordo na quinta parcela, por exemplo, na quarta parcela. E aí eu fui buscar no mercado que nós temos clientes e clientes. Então tem cliente, cara, que empresta para o público negativado. Tem cliente que não. Então, tem cliente que paga aquela dívida e faz um acordo, vai pagando, até que ele se enrole novamente, né? Até que ele consiga o crédito em outro lugar para ele pegar um crédito maior e ficar devendo de novo. Então, até esse perfil nós conseguimos identificar. Então, aí eu levo para o meu cliente final o feedback, cara, o histórico, fala, aqui você tem um problema, ó. Esse tipo de público, você não pode emprestar assim, não podemos fazer o parcelamento assim. Ou ele dá uma entrada maior, ou, de fato, ele faz quitação. Melhor dar um desconto maior, ele pagar à vista, do que segurar esse cara, porque ele vai quebrar. E aí nós vamos mapeando todos os portfólios. É riquíssima para quem está na cadeira ali de empréstimo, né? Porque, no fundo, você está tomando um risco que... o risco, assim, né? Você está fomentando o crédito, mas você sabe que uma parte não vai pagar. Se você conseguir identificar aonde estão algum dos gargalos, pô, isso a longo prazo você tem uma melhora significativa, né? Exatamente. Cara, tem clientes que entram na nossa base e eu identifico que o camarada ele tem mais de 9 clientes similares ali que eles estão devendo. Então a gente já fala, poxa, eu tenho histórico, eu vejo que o cliente não. Ele é um mau pagador de verdade. E tem cliente que não, que de fato, poxa, eles entram, eu falo, pô, ele tem dívida aqui, mas ele já efetuou o pagamento. Nesse momento aqui, ó. Eu entro em contato no mesmo canal, no mesmo horário, desse jeito. Foi por WhatsApp o contato? Cara, eu mando uma ação via robô por WhatsApp, converso com o cliente, com a mesma data de pagamento que foi sugestionada no primeiro acordo, ele aceita e ele fecha o negócio com o próprio robô, não põe nem a mão. Então, tudo de fato é inteligência no processo. E com a quantidade de dados que você tem, você vai ficando cada vez melhor nisso, né? Cada vez é estatisticamente mais relevante, né? Exatamente. E agora, cara, com a fusão Intervalor e GRB, então nós estamos em praticamente todos os clientes de bancos e financeiros e agora educação mais telecom. Então, quer dizer, nós possuímos praticamente toda a base de clientes inadimplentes do país, cara. Por telecom, seja por educacional, seja por bancos financeiros. Quando a gente cruza esse dado, você identifica, cara, um perfil mais diferente ainda do cliente. Cara, muito interessante. Estudar o dado é muito interessante. Aqui no podcast teve o pessoal do Jeito, né? E teve do Super Sim aqui também, que eu também aprendi pra caramba com eles, porque eles pegaram exatamente esse nicho de microcrédito, não sei se eu estiver falando alguma bobagem aí, desculpa, mas que é aquele um público que não está no banco, né, o desbancarizado, mas que tem muita gente ali que precisa, às vezes, de um crédito para conseguir, que é o que realmente é a ferramenta crédito, né? Que é para poder evoluir, né? Então, por exemplo, você tem crédito imobiliário para construção, então você tem lá, precisa de um dinheiro para construir. Eventualmente você tem um lucro na venda, tal, então você precisa desse crédito como ferramenta. Eu estou usando o exemplo da casa, mas eu lembro de usar, por exemplo, do vendedor de água, né? Então vai ter um evento, teve o The Town aqui, né? O The Town é fechado, mas enfim, vai ter um evento aberto ao público. Pô, ele tem uma possibilidade ali de vender água, cerveja, refrigerante, e ele poderia fazer R$ 1.500 ali naquele dia lá, para ele, para a família, porque é importante. Só que ele não tem os R$ 1.000 que ele precisa para comprar o insumo. Pô, o crédito vem para ajudar nisso, né? Pô, cara, imagina que bacana. Você conseguiu fazer com que com aquele crédito virasse fazer dinheiro, né? O cara paga aquilo com prazer e, enfim, né? Essa roda gira.
a minha esposa também, ela é fisioterapeuta e alguns aparelhos são caros, né, de fisioterapia. Que você for pensar, fala, pô, eu vou começar agora. Você coloca tudo no papel, você fala, nossa, eu não tenho como começar, não tenho esse dinheiro disponível. Ah, não, mas você liga lá no cara da maca, ele faz 36 meses e tal. E assim, a partir do primeiro mês que aquela máquina tá lá, você já consegue cobrar mais pelo seu atendimento, você tem uma técnica diferente, né? Você tem novas sessões, então a máquina se paga, né? Então, essa ferramenta crédito é importantíssima para todo mundo. E acho que no final aqui, né, com toda essa base aí, você tem um monte de gente lá que está nessa situação, né? O cara, às vezes, é um crédito a mais que vai gerar a possibilidade dele trazer mais para a economia, né? E eu vou te falar, cara, normalmente, para esse tipo de público, né, da Jeito, é um cliente negativado, ele é negativado, mas a Jeito emprestou. Cara, ele dá um valor para esse negócio que é impressionante. O cliente que, de fato, ele pega o dinheiro porque ele precisa usar, ele paga certinho. Se ele atrasa, ele atrasa, não foi por querer, ele paga esse débito. Então a gente consegue identificar o perfil do cliente. Ele é difícil hoje, né, cara? São poucos os clientes que dão crédito assim. E os que conseguem dar e acertar o público certo, o negócio prospera. Mas eu acho que assim, ó, nessa questão, né, a gente falou um pouco disso, 75 milhões de pessoas estão nessa situação. Não dá para ficar selecionando demais, senão você não tem para quem emprestar. Em algum momento você precisa ter esse cara junto, e aí você tem que ter essas alternativas mesmo, né? Exatamente, até porque, cara, o índice de desemprego e tudo mais, se você parar para analisar, cara, pô, se tem um mercado informal aí, que de fato ele existe. E é o que você está me dizendo. Cara, muita gente precisa do crédito, não tem acesso ao crédito por um banco tradicional de primeira linha e tudo mais, mas, cara, de repente você tem algumas fintechs, algumas empresas diferentes que dão crédito e o cliente, ele é um bom pagador ali naquele canal, cara. E esse canal de acesso, de fato, faz com que ele respire e ele volte a consumir no mercado e a economia volta a circular. Vocês têm, como companhia, ou como... se a gente fez certinho a nossa pesquisa aqui, tem alguma questão de iniciativa de educação financeira, né? Incentivo a consumo consciente. Como é que é isso aí na visão de vocês aí? Cara, tem sim. Nós temos todo um trabalho de educação financeira, tanto para os colaboradores, tá? Até porque quando eles entram, a gente faz um trabalho de consulta, de fato, enfim. Eu estudo cada um deles e a gente tenta mostrar para eles que, pô, você está trabalhando numa empresa de recuperar créditos. Então, pô, tem um público inadimplente aqui. Vocês têm que ter uma educação financeira dentro de casa, tem que nascer dentro de casa. Então é aquele negócio, né? Nem sempre dá, mas, poxa, quanto que você ganha? X? Então você não pode gastar 2x. E para os clientes também tem esse programa de educação financeira. Porque ele vai, ele paga, ele se reabilita. Então, além de existir nas redes sociais, quando ele finda o acordo, tá aqui, sei lá, 80% da base são acordos parcelados, aí nós encaminhamos para ele uma espécie de um vídeo, tá? De um vídeo para ele entrar no nosso canal e ele assistir sobre educação financeira. Ele pode continuar isso, para de fato ele não se enrolar novamente. Cara, isso é super legal. Cara, precisa ter. Isso é muito legal. Precisa ter. No nosso país, o que tá faltando, acho que, pelo menos ao meu ver, falta muita instrução, cara. O ponto crucial aí, cara, é educação. Então, se você educar financeiramente todo mundo, a coisa, ela tende a caminhar diferente. Eu acho que é por aí o negócio. A gente acaba sabendo disso, às vezes, mais por comportamento, por histórico familiar, né? Do que uma educação na base, né? Você tem filhos pequenos, né? Eu também. E isso eu tento trazer também, né? Para ela, assim, em termos de... Cara, desde... Ela não tem ainda muito noção do valor, o que é 10 reais, o que é 15 reais, o que compra. Mas, assim, algumas escolhas, sabe? Então, por exemplo, aqui tem 30 reais, por exemplo, numa saída de um shopping lá. Sim, sim. Você vai querer tomar o sorvete ou você vai querer andar no carrinho lá? Eu quero os dois. Eu faço a mesma coisa os dois não existe, porque não dá, só tem 30 reais. Isso daí eu faço a mesma coisa.
E, cara, Precisa. isso eu acho que, óbvio, eles ainda são pequenos também, né? É difícil de absorver tudo o que a gente está falando, mas eu acho que esses pontos de escolha, principalmente, fala assim: olha, eu tenho que abrir mão disso para poder ter isso. Eu É quero isso os aí. dois. Não, os dois não tem, porque não dá. E Igor, aí começa a criar acho que um sentimento disso, eu né? vou até mais longe, tá, cara? Na verdade, a minha esposa falou outro dia pro meu filho, falou, cara, você quer aquele brinquedo? Então você guarda o dinheiro que você tem e talvez daqui a alguns dias, eu não sei, você pode ganhar da sua avó. Então você vai juntar o dinheiro para conseguir chegar onde você quer. Então a gente vai explicando e eu vou falando para ele, ó, o papai conseguiu isso daqui porque o papai juntou, o papai fez isso, isso e isso. Então eu fui guardando dinheiro, eu não saí gastando a qualquer custo. Então eu tento fazer isso dentro de casa, cara, toda hora. E é difícil porque a gente. Bom, eu pelo menos venho de uma família que não tinha tudo, né? E aí hoje o que eu consigo prover para minha família é mais do que meu pai conseguia prover para gente, né? Em algum momento a gente para pensar, fala assim, tá, mas como é que eu faço a valorização também disso? Porque É isso. é importante, né? Você ter um controle daquilo que a criança tem um entendimento quando crescer de que não é um mundo abundante de Não é tão fácil possibilidades, não é assim, tão né? fácil assim. É isso. Não é levantar a mão e vem. De certa forma, a gente também provê mais, né? Porque, enfim, vai trabalhando, inegavelmente a gente vive num Brasil melhor do que antes, tá? Exato. Tem várias questões diferentes que a gente pode abordar, mas se a gente for olhar para trás, as coisas eram mais difíceis, né? Embora muita gente fala que não, mas porque é difícil, porque a gente vive isso, mas a gente tem acesso a muita coisa, tem acesso à internet, telefonia. Não, não vai, cara, não vai longe, meu amigo. Ó, na tua época de garoto, quantos amigos seus iam pra Disneylândia com, sei lá, cara, com 15 anos, com 10 Imagina, anos? ninguém, né? Ninguém ia, cara. Hoje É, vai todo mundo. Hoje é uma coisa muito fácil, né? O dólar agora tá caindo, né? Tá 5,30 e pouco, mas, porra, cara, ninguém ia. Hoje vai todo mundo, cara. Então eu tento plantar exatamente isso aí, cara. Valores. Eu acho que são valores, né? Não é tão fácil assim, cara. São valores. É difícil pro papai. E eu tento, cara, pregar isso dentro da empresa também e com os clientes que estão pagando também. Acho que é isso daí, cara. Acho que se todo mundo fizer a tua parte, cara, em todos os negócios, cara, a coisa tende a melhorar um pouquinho. é isso, é. É um problema grande que se dividido de forma menor, cada um fazendo o seu, a gente consegue ter mais sucesso, né? Exatamente. Eu acho que é por aí. Cara, legal. Ale, acho que tá chegando já. Eu tô olhando aqui, estamos chegando aos minutos finais aí, né? É. E, cara, bom, além de te agradecer esse bate-papo, eu queria te ouvir mais sobre o que que você acha de futuro da tua área, recuperação de crédito, da GRB, dos teus negócios, da tua vida. O que que você. Para quem ouviu a gente aqui até o final também, esse bate-papo, o que que você traz aí pra gente aí? Cara, a inadimplência do país, ô Igor, infelizmente, eu tenho que te contar que eu acho que ela vai perpetuar, ela vai continuar assim. Então, é o que meu avô falava: enquanto uns choram, os outros vendem lenço, né? Então, isso vai existir porque, cara, desde que Brasil é Brasil, isso existiu e, enfim, a economia gira dessa maneira. É uma pena, né? Eu diria que é uma pena pelo lado do país. Já pro lado, puta, do negócio, eu acho que é um momento com muita oportunidade, ainda mais nesse momento digital, cara. Então isso daí me estimula bastante. Fala, poxa, nós vamos conseguir chegar no cliente, conversar com o cliente, receber as dívidas, ou enfim, dar condição para todo mundo, atendendo eles melhor, putz, de uma maneira que de repente você não precisa pôr a mão, ou não diretamente, né? Então é isso. E quem de fato derivar o humano, cara, eu vou poder pagar um salário melhor, dar uma condição melhor de trabalho. É nisso que a gente acredita. Então, pô, daqui para pelos próximos 3, 4 anos, acho que o caminho é esse, cara. É pagar melhor quem fica dentro da empresa, quem está trabalhando ali, dar condição de trabalho melhor, benefícios, enfim, tudo. E investir em tecnologia, cara. É isso aí que me move, é isso daí que me mostra aí uma visão de futuro. Acho que é por aí. É, eu concordo, compartilho com o teu pensamento. Acho que as melhores pessoas, com melhores tecnologias, você tem
Você tem um norte muito mais previsível, né? Exatamente, cara. E do lado, cara, de garantias, porque hoje GRB é Clash, é Mutante, então a gente faz parte de um clã, eu chamo de clã, né? De um conglomerado de empresas que, cara, tá cada vez mais forte, investindo mais. Tem um lado de Bugarelli, que a gente recupera só garantias. Então, garantia, eu costumo dizer que é o mais do mesmo no mercado, cara. É fazer diferente aqui também. De fato, não é retomar menos, mas é recuperar mais. Porque o banco, ele não vende carro, né, cara? Eu costumo falar isso aí. O banco não vende carro, o banco não vende apartamento, não vende imóvel. O banco, ele quer dinheiro para, de fato, fazer o que ele sabe fazer. Então, pô, é encontrar e dar subsídios, encontrar ferramentas, cara, e condição para recuperar mais, tá? Na parte de garantias, que tá todo mundo fazendo a mesma coisa de sempre, entregando mais rápido, cara, com um serviço prestado com excelência. Acho que é isso daí, cara. É cuidar da família, né? Acho que é isso aí. E cuidar da família, é isso Cuidar mesmo. da família, cara. É isso aí. E você tem um papel aí como recuperação de crédito que quanto mais eficiente vocês forem, melhor é para a sociedade como um todo, porque o crédito fica mais barato e isso vira um círculo virtuoso importante também. Então, acho que É isso. as pessoas precisam olhar também para a parte de recuperação de crédito e facilidades de garantia, principalmente para baratear do outro lado, né? Baratear para essa roda girar mais fácil, né? Eu concordo com você, cara. Se todo mundo olhasse assim, né, cara? Ficava o mais desafio prático. Tá nisso, né? O desafio tá nisso. Mas nós vamos chegar lá, cara. Eu acredito bastante. O mercado de cobrança, se você olhar para 10 anos atrás, hoje, putz, já é outro setor, outro segmento. É um mercado que ele é visto com outro olhar, acho que de geral, né? A gente era encarado como, poxa, empresa de cobrança, lembra disso? Sim. O pessoal fica no calabouço. Hoje já não, hoje é uma área de negócio, em muitos bancos e muitos clientes da gente, cara, é uma área de negócio que é uma das que mais traz resultado para o banco. Então, cara, é nisso que a gente aposta, em melhorar, em agilizar e, de fato, não só personalizar, cara, mas, poxa, atender cada vez melhor o cliente com uma jornada perfeita. Da hora. Ale, prazer. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um bate-papo legal pra caramba. Passamos quase uma hora aí conversando. E obrigado pra todo mundo que ouviu a gente. E usa bastante aí o vídeo também para funcionários e tal. Acho que é importante ouvir aí do chefe aí, como é que você pensa, né? Como tudo que você tem feito. Isso aí. Legal. E você que ficou aí até o final aqui do episódio, comenta, compartilha, curte, manda para os amigos, manda um WhatsApp aí dos amigos aí, porque foi um bate-papo legal. Acho que tem muita coisa a aprender, não só de recuperação de crédito, mas da personalidade do Ale aqui, de como ele trata, né, o negócio, e a gente sente muita verdade aí no que ele faz. E é isso. Obrigado, até o próximo episódio.